Olá, embarque em mais uma aventura do nosso LilithCast, papo de mulher madura e inteligente. Lilith, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece seu corpo? Eu não estou falando do rosto, seios, barriga. Falo de uma parte mais íntima, mais embaixo, mais. Sua região genital, mulher. Em algum momento da sua vida você teve a curiosidade de se olhar? Pegou um espelho e se olhou? Observou o formato, cor, tamanho? Uma pesquisa encomendada pelo Grupo Boticário e conduzida pela Think Eva, uma consultoria que promove soluções para as desigualdades de gênero, agora em 2023, revela que 6 em cada 10 mulheres não dedicam tempo suficiente para explorarem e vivenciarem seu prazer. E 22% dessas entrevistadas afirmam ter pouco conhecimento sobre o próprio corpo. Ou seja, século XXI, elas não conhecem o próprio corpo. Isto é preocupante. E hoje aqui nos nossos estúdios está uma especialista, a Denise Saqueto, que é graduada em administração, pós-graduada em Hatha Yoga, graduada em fisioterapia, pós-graduada em fisioterapia pélvica e funcional em adultos e crianças pelo Hospital das Clínicas da USP, é mestranda em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. Que currículo extenso, hein, gente? Agora, Denise, a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Por que as mulheres ainda têm tanta recusa em olhar para a própria pepeca? Gente, tem muito tabu ainda, né? Pela criação, a gente não costuma falar muito sobre esse assunto. A gente pula a parte da pelve, né? Pela cultura mesmo, você acaba falando de qualquer outra parte do corpo e não fala da coitadinha da pelve, do assoalho pélvico, dos genitais. Então, tudo isso é um tabu e que a gente está querendo quebrar, desmistificar, porque é uma parte do corpo como qualquer outro membro qualquer, né? E é super importante para a gente desenvolver essa autoimagem. A gente costuma desenvolver muito a autoimagem corporal, né? Mas a autoimagem genital é muito raro. Inclusive foi o meu tema da dissertação do meu mestrado, né? Nós entrevistamos muitas mulheres e a maioria realmente não se conhece, nunca se olhou no espelho. Será que é vergonha? Timidez? Quero ver. Olha, muitas é vergonha, mesmo que elas estejam sozinhas. Pegar o espelho e se olhar, elas se sentem envergonhadas. E algumas que se olharam, por exemplo, uma vez, falam assim, ai, não gostei, ai, é feio, ai, me deu uma coisa ruim, sentimento ruim, não quis olhar de novo e tal. De onde será que vem isso, hein? Será que algum padrão imposto dizendo assim, esse é o formato bonito? Tem isso também, né? Porque a mídia, né, sempre acaba trazendo como se existisse um padrão perfeito, né, de vulva, de pepeca, né? Falando padrão perfeito. Pepeca. E não existe, né, assim, um padrão. Todas são perfeitas do jeito que elas são. Então tem mais gordinha, mais magrinha, peluda, pelada, assimétrica, simétrica, né? Grandes lábios, maiores, menores, os pequenos também, um clitóris maior, menor, né? Com capuz maior, menor, enfim, cada uma é única. Assim como os homens, tem pênis de todo tamanho, tipo, formato. E tá tudo bem, cada uma é única do seu jeito, só que o que acontece? A mulher, ela vai em busca da perfeição, né? Ela quer uma vulva que seja o que a mídia ela coloca, né, para você, que é a vulva bonitinha, simétrica, fechadinha, pornô, né? Exatamente. E não existe, né? Até num dos estudos, dos artigos que eu usei para o meu mestrado, eles entrevistaram várias pessoas, várias meninas que estavam agendadas para fazer cirurgia, ninfoplastia. E tem muito no Brasil. Tem. Ninfoplastia. No Brasil, acho que assim como o Brasil é recorde de cirurgia plástica, no corpo também é ninfoplastia. E hoje se procura muito. Cirurgia? É para reduzir os pequenos lábios. Porque tem algumas que têm os pequenos lábios grandes, assimétricos. Então, assim, muitas não gostam, se sentem envergonhadas e procuram para fazer a ninfo. É porque, às vezes, os pequenos lábios, eles extrapolam os grandes lábios e isso incomoda as mulheres. Né? Acha que é feio, mas está tudo bem. Tipo assim, existe vários formatos e está tudo bem. Assim, o que é recomendável, né? Vamos supor, a pessoa, ela incomoda na roupa, incomoda na relação sexual,
dói, por exemplo, para fazer um esporte, porque fica, né, ali. Atrito. Então, aí tudo bem. Ou até, né, se a pessoa ela se sente, se acha que atrapalha a sexualidade dela por uma vergonha ou tal, tudo bem, mas não a gente ficar procurando a perfeição imposta, né? Que aí isso não tem. E nesse artigo, o que eu achei super interessante, que eles pegaram esse grupo de mulheres e deram uma foto com umas 20 vulvas diferentes, onde elas olhavam durante 1 minuto. Então tinha vários formatos, cor, né, textura, enfim, diferentes. Elas olhavam por 1 minuto. E não era a perfeitinha, né? E depois eles passaram um vídeo mostrando o Photoshop. Então, tipo, uma modelo linda, que tinha uma pepeca normal, né? Mas eles fazendo o Photoshop para deixar naquele padrão fechadinho e tal. Aí depois disso, muitas acabaram assim, não, então realmente não existe esse padrão e não vou fazer a cirurgia. Você acha que essa busca por um design, vamos dizer assim, da pepeca ideal, isso poderia ser combatido quando a mulher ainda é uma menina, se ela fosse estimulada a se olhar mais desde criança? Sim, é super importante, né? A mãe, né, os pais orientarem o autoconhecimento, né? Você olhar, você saber a diferença, tipo assim, falando os nomes certos, né? O que é vulva, o que é vagina. Por exemplo, a vulva é a parte toda externa, né? A vagina é só o canalzinho, né? Por onde sai a urina, por onde sai a menstruação. A urina ela sai pela uretra, A urina né? pela uretra. Então tem a vagina, tem a uretra, tem o clitóris, né? Aí depois da vagina, né, o períneo e o ânus. Então, assim, saber mostrar, né? Tipo, o que é cada coisa. Sabe, né? Não, Literalmente muita gente não sabe. Então, eu sempre procuro, assim, nos meus atendimentos, mostrar imagens. Eu tenho as peças anatômicas, onde eu mostro, né, os nomes certinhos, onde se localiza cada coisa, porque a maioria não sabe. E aí eu peço, normalmente, para elas se olharem em casa e identificar, né? Porque, assim, muitas acham assim, que o xixi sai pela vagina. Não, ele é pertinho, mas não sai. Então, se ela olhar, ela vai ver que tem a uretra, que tem o buraquinho lá onde sai, né, o xixi. E o autoconhecimento, né, essa autoimagem genital, ela transforma, né, a pessoa, o se conhecer, melhora a autoestima, né, melhora o seu autoconhecimento, a sua segurança, a sua sexualidade. Essa percepção de si mesmo. Sim, né? se perceber. Até assim, vamos supor, você costuma olhar, né? Você vai lá, pega o espelhinho, olha, tal, você sabe como que é a cor, se tem corrimento, se não tem corrimento, se tem uma verruga, se não tem, né? Você vai uma questão saber. de saúde, né? Exatamente. Aí vamos supor, você olhou, daí um tempo você vai olhar de novo. Você fala assim, opa, aqui a cor tá diferente. Tá diferente. Né? Ou apareceu uma verruguinha aqui. O que acontece? Você corre para o seu médico. Quanto antes você procurar, né, um acompanhamento, né, com um gineco, melhor vai ser o seu tratamento. Então, é super importante, né, para a saúde. E a mulher, ela se sente mais segura, ela fica mais autoconfiante, a autoestima melhora, né? Então, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor quando ela conhece o seu corpo como um todo, inclusive os genitais. Né? Pode perguntar. A gente está muito animada com isso. A gente queria dizer para vocês que a gente está muito animada, né? Nos bastidores a gente pode cheio de perguntar. E Denise, existe exercício para melhorar a estética dessa pepeca? Olha, os exercícios, eles ajudam muito internamente, porque são músculos, né, como qualquer outro grupo muscular que a gente tem, né, as fibras, ligamentos e tudo, a gente tem no assoalho pélvico. Então, tem os exercícios que a gente passa que vai melhorar essa musculatura, esse tônus muscular, né, não que vai deixar ali durinha, bonitinha, né, como... Mas a gente vai melhorar por dentro. Por dentro. Que é até tão importante quanto escape de urina também pode ser. Sim, porque assim, a gente vai na academia, você malha glúteo, bíceps, quadríceps e você esquece de malhar a pepeca.
né? E ela A é bichinha fica responsável. largada, tadinha. Fica. Por que pular, coitadinha? Né? Então, assim, ela é responsável, o assoalho pélvico, para sustentar os nossos órgãos, a bexiga, o útero e o reto. Ela sustenta. É como se fosse uma redinha aqui que está sustentando. Por isso é assoalho, né? Então, tá aqui, ela tá sustentando. E aí, a gente procura manter as funções, que não é só a força. A gente precisa trabalhar a força, o relaxamento, a coordenação, a sustentação, a explosão, para evitar que venha a ter incontinência urinária, Que é tão fecal. comum, né? Na menopausa, a partir da menopausa. E até em jovens, viu? Sim. Até em jovens, ainda mais agora, assim, que tem muitos esportes, né, de impacto, crossfit, sei lá, vôlei, basquete, corrida, tudo que fornece muito impacto, ele pode acabar sendo um fator de risco para desenvolver uma incontinência, um prolapso. E não apenas isso, né? Eu tenho uma amiga que ela teve um parto normal, sem anestesia, amiga, ser guerreira. E ela me contou que ela fez muito exercício de fisioterapia pélvica e isso ajudou muito no parto. Ajuda. Eu faço acompanhamento também, né, com as gestantes. Então, a gente procura preparar com todas essas funções musculares, né, que eu comentei, de força, relaxamento, sustentação, as posturas, porque aí ela começa a perceber o corpo dela como ela é, né? Por exemplo, se eu falar para vocês, vocês estão percebendo sentadas os isquios, né? Aqueles ossinhos que a gente percebe quando senta. Se eu não trouxer atenção, a gente senta e nem percebe que tem, né? Esses ossinhos que são responsáveis pela nossa postura. Então, eu vou trazendo essa percepção corporal. Porque na hora do parto, ela precisa ter esse olhar, né, para ela. É uma comunicação entre ela e o bebê. Então, ela vai saber os movimentos que ela precisa fazer para ir ajudando no trajeto do bebê. Aí a gente faz a massagem perineal, que você vai trabalhar a elasticidade da musculatura pélvica, que é elástica, mas para ela ter esse poder de estender e de voltar, ela ter essa elasticidade melhorando esse tônus, né, essa flexibilidade, para evitar laceração. Então, é fundamental, independente até da via de parto, porque o assoalho pélvico ele é sobrecarregado pelo peso da barriga, independente de se for um parto vaginal ou uma cesárea. Eu acho muito estranha essa palavra, assoalho pélvico. Assoalho para mim piso, chão. né? É um piso. É literalmente é o um piso. piso. Porque o que compõe? O assoalho pélvico ele não trabalha sozinho. Igual uma casa não é composta só de um assoalho, né? Então, o que a gente tem? O assoalho, que são esses músculos que sustentam, né? Senão a gente teria um vazio aqui na pelve, os órgãos tudo, né? Tudo caído, solto. tudo solto. O diafragma, ele é o telhado. Então, Olha, que a respiração e o assoalho pélvico, eles trabalham aqui, ó, juntos. Aí nós temos o transverso do abdômen, né, que é aquela musculatura profunda do abdômen, que é uma parede. Então, tá aqui, assoalho, telhado, o transverso, que é uma parede, e o multífidos aqui nas costas, que é a outra parede. Então, é uma casinha. E ela tem que trabalhar em conjunto. Então, assim, a pessoa chega, eu não posso tratar só assoalho pélvico, sem tratar o corpo como um todo, porque ele tem que funcionar em conjunto. Porque essa percepção da fisioterapia, assim, historicamente, me parece que é bem mais recente. As nossas mães, por exemplo, não tinham essa noção. Não se falava sobre isso 40, 50 anos atrás. Né? Olha, eu acho que de uns 20 e poucos anos para cá que eu sei que existe, mas que vem se falando muito, é mais nos últimos anos, né? Que o pessoal vem comentando. Vem até porque hoje você coloca no Google, né? Então começa a aparecer, os médicos mesmo, muitos acabam já indicando, né, a paciente ou por uma disfunção, ou por uma prevenção, ou na gestação, né? Infelizmente, ainda muitas pessoas não procuram como prevenção. Ela vai procurar na hora que já começou a perder o xixi, né? Na hora que... Espirra, escapa. Ou que tem uma perda urinária por urgência, tipo assim, você sente a vontade de fazer xixi, você tem que correr e às vezes você não consegue chegar no banheiro e o xixi sai, né? Então, assim, a gente precisa sempre trabalhar muito esses hábitos comportamentais e todos os outros exercícios, mas agora que
as pessoas parecem que estão procurando mais. E não é uma coisa que, numa roda de amigas, se você está no happy hour lá, por exemplo, você não vai falar assim, ai Flávia, olha, eu perdi xixi ontem quando eu espirrei, né? Ai, nossa, Lili, eu fui ter relação sexual, senti uma dor, eu não consegui. Você não fala. Em roda de amigos, você fala mesmo coisas positivas e tal. Por quê? Né? Então, você vai ver que 50, 60% das mulheres, em pesquisa, né, feita em artigos, tem queixa referente ao seu assoalho pélvico, mas nem a sua sexualidade. Uhum. Então, assim, você está com 10 mulheres, 5, 6 pessoas têm alguma queixa. Ou falta de desejo, ou dor, ou incontinência, endometriose, enfim, alguma queixa tem, mas não é falado. Então, o interessante é a gente procurar desmistificar isso. Né? Porque a pessoa, ela acha que ela é única, então ela fica com vergonha de falar, ela acha que é só ela que tem, e não é. Né? Então, vamos supor, se tem a coragem de falar assim, olha, eu perdi xixi quando eu tossi, quando eu espirrei. Provavelmente alguém fala assim, nossa, eu também. E aí a informação vai, né? A informação vai, e a gente precisa levar essa informação. Então, assim, quero até aproveitar para agradecer essa oportunidade também de estar aqui, como uma forma de ir levando essa informação. Mulher, não sinta vergonha de conversar com seu médico, de procurar fisioterapia, de falar com as suas amigas. A maioria não, né? Mas assim, 50%, 60% tem. Então, assim, vai ser uma forma mais leve. Você não está sozinha. Procura ajuda, tem tratamento. A gente precisa levar essas informações para a mulher não sofrer sozinha. Se bobear, não fala nem pro médico, né? Não. Tem vergonha? Não. Tem. É até um assunto assim que a gente procura discutir muito assim em grupos, né? Que eu sou ligada lá da faculdade, a gente tem um grupo de sexualidade, onde atende 2 ginecos, eu e mais uma outra física e uma psicóloga. Então a gente atende o grupo de sexualidade. Né? Então a gente sempre procura levar essa informação que a gente precisa também perguntar. Porque a mulher, como eu mesma, como paciente, se você não se policia, você chega e você fica com vergonha. Se você for perguntar, né? Hoje tudo bem, eu tô na área, assim, tudo, né? Sim. Então a gente sabe, assim, não, vou perguntar porque tudo bem, é comum, né, ter, mas muitas não perguntam. E os médicos, né, profissionais da saúde, enfim, muitas vezes também não perguntam. Né? Então fica aquela coisa, eu não vou perguntar, a mulher também não pergunta. E fica nisso. Então, triste, assim, né? Existe, lógico, muitos médicos que perguntam, mas muitos ainda não. Então, assim, se não perguntar e você for numa consulta, não fique com vergonha, pergunta. Né? O tratamento, a informação tem que chegar até você. Né? E se de repente o profissional da saúde ali na hora não souber responder, ele vai pesquisar, ele vai te direcionar para alguém que consiga te ajudar. Né? Então, por isso que é interessante a gente sempre trabalhar numa equipe multi também, porque o que eu não consigo, o colega consegue, o médico, né, o psicólogo, enfim. E nem sempre um problema de, por exemplo, de falta de lubrificação é uma questão da mulher. Já aconteceu comigo de ter um namorado que aconteceu isso, eu cheguei para minha ginecologista e disse, olha, está acontecendo tal coisa, eu estou sentindo dor e está acontecendo isso. E ela me respondeu, você está insegura em relação ao seu namorado? Aí eu disse, eu não estou insegura. Mas às vezes não é uma questão do casal, não é uma questão também só de funcionamento da mulher, é uma questão de sintonia do casal, a questão da lubrificação precisa ser conversada mesmo. Porque né? é sempre culpa nossa, né? E aí depois, só o desfecho, eu descobri que não era culpa dele, né? Porque na sequência, o novo relacionamento deu tudo certo. Então não era bem uma questão física minha nem dele, mas a falta de harmonia do... Porque tem muitas questões psicológicas envolvidas também. Sim. Né? Questão cultural também existe, não existe? A mulher, ela, assim, é diferente, né, do homem, o tempo para você entrar no jogo. Demora mais ou menos uns 20 minutos para acontecer toda a transformação no corpo da mulher, para você estar preparada para ter a relação. Digamos assim. Porque a vagina aumenta de tamanho, né? O útero, ele se prepara, a lubrificação, enfim, acontece mudanças no corpo feminino que não é assim. Demora um tempinho para tudo acontecer. Olha o Paulo né? Coelho errado aí. Ele diz que a relação sexual tem 11 minutos.
Só se for a dele, né? Tá errado. Tá meio velhinho A já. mulher, ela precisa. O homem já é mais rápido, só que a mulher, depois que ela entra, né, No jogo. no jogo, né, nesse ciclo de desejo, de resposta, né, então ela consegue manter. O homem não, ele entra no período refratário. E a mulher, ela consegue O ciclo continuar. tá lá em cima, ele É. já, ó. Então, assim, literalmente. o homem, ele entra rápido, mas também sai rápido. rápido. A mulher demora, mas se deixar, ela continua Ah. lá e Tem Tem segundo maravilha. round. É em maravilha. Segundo, em segundo round. Agora, assim, uma curiosidade, Denise. Você é especialista, assim, você é uma autoridade quando o assunto é fisioterapia pélvica. O aperta e solta é o melhor exercício? Ou um dos... uma boa porta de entrada para começar a fazer fisioterapia pélvica? é um bom exercício, mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né? Não é só apertar e soltar. Por exemplo, eu recebo muitas pacientes, assim como as outras físios ou os médicos também, que você fala assim, contrai, né? Aperta o assoalho pélvico. Às vezes ela faz isso aqui. Não sabe nem onde fica o bendito É. assoalho pélvico. E às vezes entra bumbum, sabe quando aquela fechadinha no Aham. bumbum, assim, Trava. Isso tá errado. tá errado. Coxa, às vezes entra trapézio, ela prende a só respiração e contrai. Então fala assim, contrai. Às vezes você vê a pessoa fazendo assim, ó. Ninguém precisa saber o que você tá fazendo. Na verdade, o Então, ideal é que ninguém veja. Se você tá fazendo certo, ninguém tá percebendo o que você faz. Só que é comum não ter essa percepção É difícil ter essa de fazer percepção certo, física. entendeu? É. Então, por isso que é legal uma avaliação, porque aí o fisioterapeuta pélvico, o especialista na pelve, né, capacitado para avaliar essa musculatura e ver também se entra musculaturas acessórias, porque não deve entrar musculatura acessória, não deve prender a respiração, né? E é muito comum as mulheres entrarem com algum grupo muscular. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar com exercícios, com técnicas de percepção corporal, para ela saber que tem só musculatura pélvica, que tem músculos superficiais, músculos profundos, né? Normalmente eu mostro as peças anatômicas também, para ela conseguir identificando, né, o que é a musculatura. Aí ela começa a dissociar e a fazer só a contração e o relaxamento, o aperto e solta, né, de uma forma correta. Porque se você fazer errado, é ineficaz. E às vezes a pessoa, ao invés de apertar, ela Tá distendendo. Quer dizer que é errado você apertar e o bumbum ir junto. O ideal é o quê? Apertar como se você estivesse prendendo para fazer xixi? Essa é a musculatura. como são Vai daí. Já tá fazendo Eu logo imaginei que você estava aí. Eu falei assim, acho que elas estão fazendo certinho. Porque Eu também. Ela não deve estar fazendo, porque se ela percebeu, eu acho não que a vi gente tá ninguém fazendo fazendo isso aqui. Mas que eu tenho que confessar. Lilith. Eu tenho que confessar que a história do bumbum é difícil. Você não dá uma apertada assim. Não, aí dá uma no glúteo. concentrada. No começo tem que dar uma concentrada. Mas eu tô pra aqui depois fazendo dar as outra. Um dos comandos assim, que eu uso, porque assim, a gente tem os dois grupos, assim, músculos mais profundos e superficiais. Então, os mais profundos, eles pegam períneo e ânus. Então, quando você vai, imagina você morrendo de vontade de fazer um cocô, e aí você vai segurar. Segura. Não tem como a bunda não ir junto, gente. Desculpa, a bunda vai junto. A sua faz assim? Não, tem sim. Então, ela faz isso, ela faz não assim. precisa ir junto, não. Não precisa. Você vai sentir... Relaxa aí que não dá. Ó. Não precisa ir junto, não. Não vai fazer assim. O bumbum não vai juntar. Não vai junto, a banda não. A e a banda B, elas não vai juntam. Junto, não. É só... Imagina você segurando um cocô, segurando um pum. Você vai sentir que o ânus, ele fecha e dá uma subidinha. Só o ânus. Só. O bumbum não vem. Dá Você tá aquela fazendo travada, certo, né, Lili? Travada. Fez. Adorei isso. É que é uma tentação a bunda ir junto. É Não, mas difícil a gente concentração. dissociar. É concentração. É concentração. Mas aí como é que a gente, por exemplo, tá fazendo uma coisa, não dá, aí nessa hora não dá pra ser mulher, porque mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas como é que dá. eu estou lá numa reunião e de repente eu faço solta, não dá, eu tenho que me concentrar. Não, mas Então, o mas treino, uma com o concentração, treino, né? você consegue. No começo, a Você concentração. consegue, por exemplo, eu tô falando com vocês aqui, tô fazendo, vocês não estão percebendo que eu tô fazendo, né? Então, assim, essa dupla tarefa. Ou dirigindo, ou Gente, fazendo a gente algum precisa trabalho fazer em alguma coisa casa. com o trânsito de São Paulo, né? Então, não pode perder tempo. sabe o que eu costumo fazer?
até o meu médico, o doutor Eliano, há muito tempo, ele falava assim, ele sempre foi adepto da físio, antes até de eu trabalhar com ele. E aí ele falava, né, perguntava se fazia, ele falava assim, quando você parar num farol, você faz. O farol abriu, você vai. Parou de novo, você faz. E eu tenho isso comigo e até hoje eu ainda faço isso, Nossa, sabia? cada vez que eu vi um farol agora... Você, opa, Fica fazendo. Quantas vezes? Quanto tempo fica? 2, 3, 4. Nossa, se você tá na Faria Lima, farol então tá você lá. vai fazer vários exercícios. Né? E é importante também a gente trabalhar esses grupos. Então, não é só essa contração que você sente o ânus fechar e subir. Você tem que também fazer uma força pela metade, vamos supor. Eu sempre comparo com um elevador, né? Então, agora, relaxado, você está no térreo. Imagina lá, você relaxadinha no térreo. Imagina aqui, primeiro andar, segundo andar. Agora, além do farol, você vai lembrar dos elevadores. Né? Primeiro andar, segundo andar. Peraí, já ficou confuso. Não dá pra ir pro décimo Farol primeiro. e elevador. Não dá Vai parando, vai aumentando a gradação. Vai a gradação, primeiro, vai segundo. aumentando, é isso? Aí, o que você vai fazer? Esse exercício que a gente fez agora, você foi lá no segundo andar, porque você apertou o ânus aqui e subiu. No segundo, você fez uma força grande, então você saiu do térreo e foi lá pro segundo. Agora, imagina você saindo do térreo e parando só no primeiro andar, curtinho, metade da força. Você percebe que é diferente? É mais curto, né? Mais curto. O que você sente? Não vai fazer xixi? Não. Tem Pode alguma coisa estimular. Não, pode estimular. Tô com problema. Isso aí a gente pode falar numa outra vez, esse negócio da urina. Mas, ó, tenta fazer essa força assim, ó, pequenininho e solta, pequenininho e solta. Vocês vão perceber que agora é a vagina que faz assim, ó, uma pinça. Você contrai e solta, contrai e solta. Você não sente tanto o ânus e sente a vagina aqui, ó. Contrai, solta. Ela dá uma piscadinha assim, ó. Contrai, solta, contrai, solta. Percebeu? Que doideira. Então, é legal fazer esse aperta e solta, mas fazer com consciência, você fazendo, sabendo que você está trabalhando todos os grupos. Os dois ao mesmo tempo. E não só fazer isso, você contrair e segurar. Você... Cara, e cansa feito o exercício mesmo, como se Cansa, tivesse pego peso. cansa. Se você faz um determinado tempo, você até transpira, porque é músculo. É. Esse de sustentar, quando você contrai e segura forte, é isométrico. Então, chega uma hora que você já... Tá Você tenso. cansa. Mas aí é saber relaxar também. Assim como você sabe contrair, você tem que conseguir relaxar. E qual a diferença de uma mulher que domina a técnica do relaxamento Tailandesas, para né? uma pompoarista? Olha, o pompoarismo, a fisiopompoarismo tem muitos exercícios em comum, porque tratam esses grupos musculares. E a fisioterapia trabalha também a sexualidade. Se você chega para mim com uma queixa de incontinência, como é o mesmo grupo muscular, você vai estar melhorando a sua sexualidade também, porque é o mesmo grupo. O pompoarismo, ele trabalha, né, ali, a sexualidade. Só que o pompoarismo, ele não te avalia, né, de uma forma individual. Então, por exemplo, a sua necessidade pode ser diferente da Flávia. Sim. Né? Você pode ter uma força que é graduada também em níveis de força. Você pode ter de 0 a 5, você pode ter uma força 2, que você tem uma contraçãozinha fraca, a Flávia pode ter uma 4. Então, os exercícios são diferentes. Então, na físio, a gente olha para a sua necessidade, né, individualmente. O pompoarismo não. O pompoarismo eu posso pegar um grupo de mulheres e eu vou dar os mesmos exercícios para todas. E o foco é diferente, não é na saúde, né? É um foco na sensualidade, sexualidade. Embora a sexualidade também é saúde, Seja saúde, né? mas não é bem-estar, vamos dizer assim. A gente procura englobar, né, a prevenção de doenças. Tipo, não sou contra fazer os exercícios, imagina, de forma alguma, mas assim, fazer de uma forma consciente, sabendo que você não está entrando com músculos acessórios, que você está respirando, que você está fazendo de acordo com a sua necessidade. Porque se eu chego num sex shop ou na internet, sei lá, eu vou comprar os cones com pezinho. Eu uso os cones com peso, né, em mim ou nas pacientes, quando elas chegam num ponto que pode usar. Se você não está acostumada a fazer os exercícios e você já coloca uma carga,
você vai fadigar seus músculos. Eu imagino. Então, ao invés de você melhorar, você não vai melhorar, não vai sair do lugar. Peraí, o cone, explica como é que ele funciona, essa coisa do cone com peso. Pra quem... Tem cones, assim, tem várias marcas e vários pesos Cone, e tal. cone mesmo, cone. Não, conezinho é tipo Uma bolinha? Imagina um OB, vai. Ah, tá. Tá. Imagina um OB, Tá. assim. E aí, deveria ter trazido, né, gente? Então, você pega, imagina um OB, Tá. né? Tem um conezinho e tem uma cordinha aqui. Aham. Que é para você colocar, mas aqui você puxa essa cordinha. Eu tenho de uma linha que ele tem 40 gramas, 60, 80, 100, 120 gramas. Caramba. Peraí, aí coloca esse cone barra OB com um pezinho e ele tem que ficar sustentado lá Fica dentro? sustentado. E aí, na primeira vez, a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer uns exercícios, vai andar, você vai fazer suas atividades de vida diária com o Nossa, eu cone. com OB já não consigo, imagina com peso. Menina, mas isso é muito interessante. Mas 120? isso você vai conseguir gradativo. Se Ah. você chegar hoje para mim, você nunca fez exercício pélvico, não está acostumado a fazer, e eu colocar o cone em você, ele não vai parar, ele vai sair. Vai cair, Por isso que assim, tem um momento certo de você fazer. Quando eu falo assim, bom, agora sua musculatura está preparada e a gente vai colocar o cone, a gente vai fazer o teste. Se você consegue ficar 15, 20 minutos com o cone fazendo suas atividades diárias. Ele ficou paradinho, porque quando coloca a vagina por si só, ela Já Sim. sustenta. É. Quando ela está preparada para isso, ela vai sustentar. Você conseguiu fazer com de 40 gramas e conseguiu ficar ali paradinha, esses 40 20 gramas minutos? equivale ao quê, mais ou menos? Só pra gente comparar. E assim, a gente também tá no Spotify, né? Só pra, Ai, meu É Deus, porque tem agora gente você me ouvindo pegou, a gente. Tipo, É, sei 40 lá. gramas. sei lá, Deixa eu ver. tomate. Não. Cereja. Sei cereja. lá. Imagina, Não, cereja é muito, Muito levinho leve, também. né? Meu Deus do céu. Imagina, Ah, eu não consigo segurar amêndoas, essa vai. cereja. Amêndoas. Tá. Imagina 40 amendoazinhas. 40? 40 amendoazinhas. Não, gente, é muita assim, coisa. que Tá. fica um pezinho. Ah. Assim, sabe? É mais ou menos isso. É o que me veio na cabeça agora. Foi... Mas sei lá, de repente um tomate também pode ser. Cereja, também tá, tomate. gente? Cereja. Não, cereja pesa. Não, é o peso, 5 gente. Vai gramas. dar Um tomate? Vai enfiar um tomate. o peso. O peso. Não o O formato. Carmen? Não, entendi, mas O peso. No tomate Carmen. Não tomatão, assim. É, tomatinho, gente, né? É o peso. Aquele é o Também, peso. que também não pode ser o tomatinho. Cereja. Também não. Não, Tomatinho cereja também não. não. Tomate. E tomate. Exato. É. E começa com esse peso? Esse é o peso inicial? Mas aí você já Que vai ter um bafo. preparo antes pra você conseguir chegar e fazer. Não é assim, você chegar hoje pra mim, vamos Põe o colocar tomate aí no Não, negócio. Não, é o peso. louca. eu não vou colocar o tomate. Eu daqui a vou pouco- esse auto- Gente, não é Até o porque tomate, nem pelo é meu, amor de Deus. gente, é o peso. É o É, peso. nem anatômico. É o peso, é tomate. o cone. Não, mas Se você dependendo do tomatinho não é tão pesado, vai. O tomate Carmen não é tão pesado. Se for aquele... Gente, é o Gente, peso. é melhor comprar ignora na isso. internet. É, vai lá, Essa parte, é. vai lá. É. Nossa, Nossa, eu por quero que um que eu fui cone de perguntar 40. isso? Tá muito complexo. Por que É, foi chega lá, eu quero um cone de perguntar? 40 gramas. Ignora Mas assim, isso. na hora exata. Aí você conseguiu ficar, vai. Lá, os 20 minutos. O que a gente vai fazer? Vai pegar o de 60 e aí os exercícios a gente vai fazer com o de 60. Esses de contrair, relaxar, de sustentar. Pra preparando. Aí a gente vai fazer com o de 60, porque aí você vai colocando carga. Entendi. E devagarzinho vai evoluindo nos Mas pesos. escuta, peraí, agora eu tô curiosa. O OB tem a cordinha. Aí o peso ele fica pendurado pela cordinha? Ou ele entra também? Não, o peso ele entra. O peso fica dentro e a cordinha E a pra cordinha fora. fica pra fora. Vocês, o peso entendeu. dentro entrou e a cordinha fica Você pra vai fora. colocar, Você segura. você coloca no o peso formato aqui. de Isso, cone. você coloca aqui, não em formato de cone, se fala cone, mas não é formatinho não de tem cone, formato ele de é cone. redondinho assim, Assim ele como é... um OB. Um cilindro, diria. E você Isso, é. segura e a cordinha fica fora. E você É. segura. Menina, que malhação forte essa. É a academia PPK que eu tava comentando com vocês. Essa pepeca, ótimo, excelente. Gente, sigam o perfil da academia PPK, é maravilhoso. Vou seguir. Agora, além desse aperta e solta, quais são os outros exercícios assim que são bastante comuns? Da fisioterapia pélvica, eu trabalho muito exercício respiratório. Oi? Exercícios respiratórios, porque a Tá. o A diafragma... louca tá achando que a Pepeca vai respirar. Oi? É. Não, mas ela Mas às vezes ela tem solta aqui. os ares, né? Ela pode soltar ar, tá entendendo? Respira.
respira Não, também. Tá né? aqui achando que a Pepe quer respirar. Às vezes ela solta ar. Respira. Dependendo da posição. Deixa eu falar. Respirar do diafragma, a pessoa. Não, diafragma. Porque assim, eu não falei que o diafragma é o telhado? Sim, sim. Então a gente precisa Eu que fui trabalhar a ignorante. respiração. Imagina, é muito comum isso, né? mas a É um respiração- assunto intrigante, é um assunto que gera, né? Mas a essa respiração curiosidade. diafragmática, quando a gente ensina isso em aulas de rádio, por exemplo, ela traz bem-estar diversas para o corpo, Muitos. inclusive cólicas. Quando eu Sim. sinto cólica, eu faço a respiração diafragmática. Ela, Melhora. ela produz um efeito analgésico, Sim. a respiração. Relaxante. Relaxante. Tá. E a nossa respiração, ela precisa ser feita corretamente para o assoalho pélvico também trabalhar corretamente. Porque senão gera uma sobrecarga. É o que que se a está gente... ajudando o É. assoalho. Tá. Então, assim, eu trabalho muito a respiração, trabalho alongamentos, mobilização da pelve, porque se a gente tem uma pelve ali também quadradinha, durinha ali assim também, você gera uma pressão que fora do que é normal, né, para ter. Então, a gente trabalha o corpo de uma forma global mesmo. Não é, a gente vê todos os É um movimentos. autoconhecimento. É. Que maravilha, É. Denise. É muito interessante, gente, não é? E assim, aparelho, existem os aparelhos também de eletroestimulação e tal, que é usado quando necessário. Muitas vezes nem precisa usar o aparelho, porque quando a pessoa vem a ter essa percepção, ela vai tendo domínio. E é muito legal quando ela chega e fala, nossa, eu consegui fazer isso assim, 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 Deve ser uma sabe? vitória e tanto. É. E até uma orientação que eu também sempre passo, e já vou passar para vocês aqui também, sempre antes de qualquer esforço, antes de tossir, antes de espirrar, antes de pegar algum peso, na academia, sempre na hora da força, a gente sempre precisa contrair antes de tossir. Vamos fazer um testezinho agora aqui? Vamos. Eu sempre Nossa, acabo mas fazendo aí aquele assim. espirro que não manda aviso. que a gente Não de vê. espirro, de tosse. Vou fazer um testezinho de tosse aqui. Tá. Primeiro, vocês vão estar aí do jeitinho que estão agora, com um assoalho pélvico Beleza. relaxado, Ah. né? Vamos até descruzar a perna. Beleza. Já vamos fazer bonitinho. Sente o bumbum encostado na cadeira e tenta identificar os isquios, que são os ossinhos que a gente tem aqui no meio do bumbum. Pode pôr a mão se quiser. Aqui assim, ó, você sente na banda A, na banda B, Sim, você sim. tem o, né? Aham. Sentir os ossinhos Que ali. não é e tal. o ossinho da alegria. Não é o ossinho da alegria. por favor. Não, ossinho da alegria. É, o cóccix. Ah, tá. Esse não. É uma dor que não machuca, mas enfim. E aí, ó, você vai imaginar você na melhor postura que você tem, né? Crescendo. Você imaginando aqui, né? A sua cabeça indo em direção do teto, os pés apertando para cá e sente a sua postura. Percebe que já melhora a sua percepção aqui de abdômen. Você sente que fica mais sustentado. lugar. Não É. fica? Aham, fica mais no Né? lugar. Se a gente larga... Encaixado. não Mas fica. quando larga fica uma tristeza, né? Aí agora, você, com o assoalho pélvico relaxado, você vai tossir e vai perceber o que acontece com o assoalho pélvico. Vamos lá? Vamos dar uma tossidinha? Vamos. Segura o microfone. Ele faz isso. Dá uma... Né? Ele vai pra baixo. Agora, contrai e aí tosse. Tá no lugar. Percebe que segura? O elevador sustenta? não desceu. O elevador não, né? não desceu. Percebe para. que ele sustenta? Então, isso é um hábito que a gente deve ter para prevenir, né? Boa. Uma continência, Maravilha. uma incontinência e tal. Como eu imaginava, a produção já Ai, levantou que a placa de 5 minutos, já faz quase Ai, 5 gente chata. minutos. Gente então eu chata. quero voltar ao Gente, já? início. Eu sabia que esse Caramba! Tudo que é bom dura pouco. Eu sabia que esse programa ia ser assim. Ô, Denise, vou voltar um pouquinho no início do nosso programa. Nosso bate-papo é aberto a todas as mulheres, mas especificamente para as mulheres maduras. A gente começou a falar sobre a autopercepção, a autoimagem pélvica, e também a gente entrou nessa coisa da fisioterapia, da saúde do nosso assoalho pélvico. Mas tem uma queixa muito recorrente entre as amigas, e comentários. As amigas, né? A As amiga amigas. falou. Minha amiga mandou perguntar. Também que eu vou te perguntar. O design da nossa pepeca, conforme a gente vai ficando mais velha, vai ficando diferente, vai ficando mais triste, vamos dizer assim. É normal? É comum. É muito comum, né, ter. Mas os exercícios, eles podem te ajudar. Você seguir as recomendações do seu médico, né? Usando hidratantes, pomadas, enfim. E hoje também, se isso é uma coisa que te incomoda ao ponto de atrapalhar a sua qualidade de vida,
né, a sua autoestima, a sua sexualidade, tem recursos que você pode usar, né? O laser, a radiofrequência. Os essenciais. Eu conheço uma marca, não vou dizer o nome aqui para não fazer merchan, mas se vocês quiserem fazer merchan pra gente Isso, gosta também. gosto. Existem cosméticos que são específicos, na verdade, que usam óleos essenciais, tem 12 óleos essenciais. É válido para melhorar, ou para pelo menos deixar um pouco mais hidratada. Sim, Até porque vai melhorar. Porque é outra coisa, a gente hidrata o corpo inteiro. Tem creme pro pé, Isso, pra mão, pro bichinha. cabelo. Por que a gente E você esquece não a hidrata, bichinha? coitada. Bichinho é ótimo, né? E aí, tem hidratantes especiais. É sério? Né? Tem. Nossa, tem na minha linha ignorância, específica. na minha Tem ignorância linha eu não específica. conheço. Eu sou fã. Existe. Tem uns aí que depois Ai, eu posso passar pra Eu vou te encher o vocês. saco. É. Aliás, E você só um percebe parênteses, que você quando- deve ficar sócia da gente aqui, É, bater porque eu tô ponto. achando que vamos ter que convidá-la para um novo programa. Eu venho, gente. Oh, adorei. Mas deixa tô eu terminar, adorando eu quero participar. estar falando da Fala, história Tô adorando dos participar. dermocosméticos. Falta um minuto já. Quando você passa, a mesma coisa, vamos supor, você tá com o seu cotovelo, né, Áspero. todo áspero, Aham. quando você passa, não dá vida, não fica bonitinho ali Sim. e tal, você fala, nossa, meu cotovelo tá bonito, minha perna, sei lá, né? Quando a gente passa na vulva, ela fica com um aspecto mais bonito, mais hidratado, mais viçoso, Mais alegre, né? Vamos mais falar. alegre. Então, às vezes, isso já é suficiente. Porque ela vai ficando aquele meio cinzinha, aquela coisa Tá ficando meio, né? caída, né? Meio coitada, mochimbinha, aquela coisa e tal, né? Mochilinha, olhando pra baixo, triste. É aquela coisa assim. Vai ficando Gente, tristonha, vamos falar. passe hidratante, mas assim, passe um que seja Seja específico E tem para a várias, região tem várias genital. marcas que são específicas. É, e tem uns que eu uso assim que são ótimos, depois eu posso passar para vocês e Tá. tal, que é específico. Hidratante também para o canal vaginal, né? Na mulher madura, também por conta dessa mudança de hormônio, queda de estrogênio e Ressecamento, tal, né? pode ter o ressecamento, então tem os hidratantes que vão trazer essa lubrificação, né? Essa água. Então pode usar 2 vezes por semana, enfim, mas aí pode conversar com a fisioterapeuta, com o seu médico ginecologista, que é importantíssimo, para que você tenha uma saúde plena, né? Genital também. E ser feliz, que é a coisa mais E importante ser que existe feliz. de qualquer idade. Exatamente. Né, Se gente? olhe, né? É. Se olhe, se toca, veja o que você, onde você gosta de ser tocada, onde você não gosta de ser tocada. Se conheça, não Se tenha você não vai vergonha. se tocar, como é que vai permitir que uma outra pessoa Então, te toque? Você não sabe o que você gosta, como que, né, outra E pessoa é vai saber? libertador quando você sabe o que você gosta, Isso. né? Tão bom. Exatamente. Adorei! É Eu das tive minhas. uma paciente minha que ela não se olhava, né? Ela tinha um problema de vaginismo, né? Não conseguia ter relação sexual, enfim, a gente foi fazendo tratamento, blá, blá, blá. Essa desensibilização, tudo, e eu pedia para ela se olhar. Demorou um pouquinho. Aí um dia ela chegou, eu já percebi que ela chegou toda animada até para contar ali para mim. E aí ela falou assim, eu me olhei. E ela usou essa palavra, ela falou assim, foi libertador. Ela falou, eu tô me sentindo ótima, eu consegui olhar, consegui me conhecer, eu sei o que é cada coisinha, como que tá. Gente, eu achei assim o máximo. É uma alegria, é uma satisfação tão grande, gente, você não tem noção. É pra isso que a gente Delícia, tá aqui, é Denise. pra isso que existem profissionais. Obrigada. maravilhosos. Obrigada, vocês obrigada. pelo Obrigada convite, mesmo. amei, Maravilha Já tá de convidada programa. para parte 2. Parte Eu 2. venho sim. Vai com ensinar certeza, mais vou exercícios pra adorar. gente e você vai trazer o Cone na próxima vez pra gente mostrar. Isso. Trago sim. Telespectadoras e ouvintes. Obrigada, Denise, mais uma vez. Imagina, eu que presença. agradeço Obrigada. vocês. Gente, a gente se vê no nosso próximo episódio do LilithCast. E não se esqueça, mulher, se toque, se conheça, porque ser feliz é a coisa mais importante que existe. E sem vergonha e timidez, né? Nos sigam nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube e Instagram. Beijos. Tchau, até o próximo.